Olá! Vamos, neste vídeo, dar início ao estudo de juros compostos. Você aprenderá aqui o seu significado, suas fórmulas e ainda a interpretar e resolver questões da Banca Sesgran-Rio que envolvem o cálculo dos próprios juros ou do montante. O vídeo inclui dicas que te ajudarão a acertar questões de concurso. Para facilitar o acompanhamento da aula, estou disponibilizando na descrição do vídeo um link para o material utilizado em formato PDF. Vamos falar agora sobre a capitalização composta, ou juros compostos. Nesse regime, a incidência de juro ocorrerá sempre de forma cumulativa. O que isso significa? Que ela vai incidir uma taxa sobre o montante do período anterior, que já é a soma do capital que você tinha com os juros anteriores. Por isso, muita gente fala que juros compostos são juros também sobre os juros. Bom, então podemos dizer que nesse caso, o juro de cada período é somado àquele capital inicial e vão ajudar a compor os juros do período seguinte. Vamos ao exemplo, mesmo exemplo anterior, só que agora capitalização composta. Uma aplicação de R$100 foi realizada a taxa de 10% ao ano pelo período de 2 anos. Determinar os juros ao final de cada ano. Gente, aqui não está escrito que é capitalização composta porque está dentro do item. Se fosse uma questão de concurso, alguma indicação haveria para a gente saber se é um ou se é outro. Também treinaremos isso no futuro. Bom, nossa linha do tempo, nosso diagrama de fluxo de caixa. Nós temos uma taxa que é 10% ao ano, então vou colocar aqui em ano. Uma aplicação na data zero, no valor de R$100. Vamos colocar ela aqui para baixo, está saindo dinheiro do caixa. E após um período, que seria 2 anos, ele vai resgatar. Como o exercício pede o juro ao final de cada ano, então eu vou colocar a data 1 e a data 2, ano 1 e ano 2. O que vai acontecer no primeiro ano? Os juros calculados serão 10% de 100, que vai dar 10 por 100 vezes 100, que dá R$10. Juros. E aqui eu já vou fazer uma ressalva importante, tá? Já podem anotar aí se vocês estiverem com um bloquinho, um caderno. Quando o período é 1, o juro simples é igual ao juro composto. Isso por quê? Porque ainda não teve tempo de haver uma incorporação de juros anteriores, não tem período anterior. Então aqui eu não tinha opção. Eu calculei a porcentagem sobre aquele mesmo valor inicial, né, sobre o nosso capital. Então reforço. Quando o período é 1, o juro simples é igual ao juro composto. Guardem isso. Mas só quando é 1. O que vai acontecer agora no segundo ano? Ah, tá, detalhe. Se ele fosse resgatar aqui na data 1, ele resgataria os 100 que ele depositou mais os 10 de juros. Ele resgataria 110. Mas ele não vai resgatar, ele vai deixar mais um ano. O que vai acontecer em termos de juros no segundo ano? Ele também vai receber 10%, mas 10% de quanto? Do montante anterior. Ele vai receber 10% de 110. E essa é a grande diferença. Então ficou 10 sobre 100 vezes 110, que dará R$11 de juros. Se eu for somar isso aqui, ao todo ele vai receber R$21 de juros. Então, ele vai resgatar aqui na data 2, quanto que ele vai resgatar? Ele vai resgatar os 100 mais os 21, que vai dar 121. A capitalização composta, ou juros compostos, aquele juro que você tem a cada período é somado ao capital e o juro do próximo período é calculado a partir dessa soma. Ou seja, aquele juro é capitalizado e vai fazendo parte do cálculo dos juros dos períodos seguintes. Esses são os juros também sobre os juros. E aí, o que eu tenho para dizer que seria uma boa notícia?
tudo aquilo que nós desenvolvemos no juros simples, de interpretação de exercícios, as letras que a gente usava para capital, montante, taxa, ou mesmo aquela sequência de resolução de questões que a gente tem treinado bastante, tudo isso será usado aqui agora. Ou seja, nós já estamos um nível acima e já não teremos dificuldades nessas partes. O que vai mudar então? Basicamente, além do próprio conceito, né, que eu já até relembrei, as fórmulas. Então nós temos fórmulas agora que se relacionam de uma maneira exponencial. Nós vamos ter que treinar a usar essas fórmulas, porque arrisca dizer, gente, juros compostos é uma matéria certa de cair no concurso de vocês. Então já vou destacar aqui 3 fórmulas para a gente usar. A primeira, m igual a c vezes 1 mais i elevado a n, aquela ideia de exponencial. Né? Recordo com vocês que o m é o montante, como era lá em juros simples, o c é o capital, o i é a taxa em fator unitário, então se ela for dada em porcentagem eu vou dividir por 100, e o n continua sendo o prazo. A segunda fórmula fala que o juro é a diferença entre o montante e o capital. Isso aqui é até meio conceitual, né? Se eu aplico R$100 e resgato 120, o juro é de 20, é a diferença entre eles. E juntando essas duas fórmulas, nós temos uma terceira, que vai relacionar diretamente o juro com o capital. E eu já vou fazer também uma outra observação. Lá no juros simples, eu sempre tentava usar primeiro a fórmula do J, porque ela era bem simples, JC vezes I vezes M. Aqui eu sempre vou tentar usar primeiro a fórmula do montante. Ela é um pouco mais simples do que a dos juros. Então muitas vezes quando eu tiver opção, eu vou escolher utilizar essa primeira aqui. E aí seguindo aquela mesma lógica que eu desenvolvi anteriormente, peguei aqui o meu bloquinho e vou escrever aqui no item 3, juros compostos. Vou incluir as fórmulas. Já reforcei, né? Por que eu faço isso? Porque eu não quero que nesse momento vocês fiquem presos a decorar a fórmula. Não quero que isso atrapalhe vocês a entender a matéria, entender o exercício a resolver. Claro que em algum momento perto da data do concurso, vocês terão que saber pelo menos as principais delas. Mas pelo menos por enquanto, deixa aí anotado, se precisar você vai olhar. Quando você estiver seguro de fazer sei, você tenta. Ou depois você tira um tempo aí só para decorar isso. Mas nesse momento eu vou anotar as fórmulas aqui. A primeira diz que o montante é capital vezes 1 mais i elevado a n. Essa vai ser a que a gente mais vai usar. Só que de vez em quando a gente precisa de outras. Então tem uma que diz que o juro é montante menos capital. Ela é uma variação daquela outra que dizia que o montante é capital mais juros. Só trocou os termos de lugar. Isso é meio conceitual. E temos uma terceira fórmula que é juro igual a capital vezes, abre colchete, 1 mais i elevado a n, menos 1, fecha colchetes. Então elas vão estar aqui sempre do lado durante a resolução de exemplos e exercícios, para que eu possa mostrar para vocês quando e como usar cada uma delas. E aqui já estamos prontos para fazer o nosso primeiro exemplo, porque o nosso curso é assim mesmo, tá? Eu tento fazer ele bastante dinâmico, com bastante exemplo resolvido, porque em geral é assim que é cobrado. Então vamos lá. Essa aqui foi da Banca da Liquigás, 2018, assistente administrativo 1. Uma empresa faz uma aplicação no valor de R$1 milhão em um fundo que remunera a uma taxa de 1% ao mês no regime de juros compostos. Após 2 anos, a empresa resgatou o dinheiro, pagando exatamente 2 taxas, ambas aplicadas sobre os juros da operação, sendo elas 15% de imposto de renda e 10% de taxa de performance. Considere para os cálculos que 1,01 elevado a 24 é igual a 1,27. O valor mais próximo da rentabilidade líquida, já descontadas as taxas da operação em reais, é igual a... Mesma história, vou fazer em 5 etapas. Vocês já estão acostumados com isso, que é uma vantagem. Né? Só trazendo isso agora para a ideia dos juros compostos. Que, aliás, é a primeira coisa que eu observei quando eu li a primeira vez. Que agora o exercício trabalha com juros compostos. O que mais que eu consegui perceber de uma primeira leitura, onde eu não estava preocupado com os detalhes? Eu consegui entender que era uma aplicação que depois de um certo prazo a empresa resgata. E que ele está querendo a rentabilidade líquida. Em teoria, ele está querendo os juros, né? O que ele ganhou com essa aplicação. Só que aí tem uma ressalva, porque o exercício traz sempre uma coisinha a mais, que depois que você calcular esses juros, você ainda vai ter que descontar aí um imposto de renda e uma taxa de performance. Mas não se preocupem com isso agora.
Vamos pensar aqui que, para calcular a rentabilidade, eu inicialmente vou pensar no cálculo dos juros. Então, essa minha primeira leitura me permitiu isso. Saber que eram juros compostos e que eu quero encontrar o juro. Agora eu vou fazer a leitura uma segunda vez para observar mais os detalhes. E aí, dessa segunda leitura, eu já vou escrevendo o que cada valor significa. Reforço. As mesmas letras que eu estava usando em juros simples, eu vou usar aqui agora em juros compostos. Então, a empresa faz uma aplicação no valor de R$1 milhão. O valor aplicado é o capital, é o C. Então, vamos escrever ele aqui. Ele vai aplicar em um fundo que remunera a taxa de 1% ao mês. Isso aqui é a nossa taxa I, né? A porcentagem associada à unidade de tempo, como já aprendemos. E aí já está dizendo que o regime é juros compostos. Após 2 anos, a empresa resgatou o dinheiro. Então está te dando o prazo M, que é de 2 anos. Ele pagou 2 taxas. Essas taxas não vou preocupar aqui agora, porque elas não entram na forma dos juros compostos. A única taxa que entra aqui é a própria taxa de juros, que é aquela que eu falei que é associada à unidade de tempo. As outras não, elas são calculadas depois. Aí ele me deu aqui um valor, que eu vou usar daqui a pouco, e perguntou qual é a rentabilidade. Essa rentabilidade vai ser os juros, menos aqueles descontos que a gente vai falar depois. Mas eu preciso calcular os juros. Esse, então, é o nosso segundo passo, como a gente já fazia antes. E o terceiro passo? Verificar as transformações necessárias. Então, eu vou olhar que a taxa 1% é o mesmo que 1 por 100. E aqui já vou adiantar para vocês. Dificilmente eu vou trabalhar com fração quando eu trabalho com juros compostos. Então, aqui eu já vou me acostumar a dividir 1 por 100 e colocar 0,01 continua ao mês. Agora nós temos aqui que transformar a taxa. Desculpa, o prazo. Ele está em ano, mas a taxa está em meses. Posso fazer uma regrinha de 3. Um ano tem 12 meses, 2 anos tem X. Essa aqui está tão fácil que já até sabem a resposta, né? 24 meses. Mas se eu quiser usar aquela estratégia direta só para treinar, lembra que eu sempre pergunto do prazo para a taxa. Então, nesse caso, pelas unidades, eu perguntaria: quantos anos tem um mês? Perceba que essa pergunta não tem sentido, porque o ano já é maior que o mês. Quando isso acontece, aí eu inverto a pergunta, pergunto da taxa para o prazo. Quantos meses tem o ano? 12. Só que quando eu pergunto do prazo para a taxa, a resposta faz sentido, eu divido pela resposta. Quando eu tenho de inverter, eu multiplico. Então, quantos meses tem o ano? 12. Então, bastaria multiplicar por 12 e chegar nos 24 meses. Reforço, gente, que isso aqui é só para tentar tornar esse processo mais prático. Qualquer outra forma que você saiba para transformar isso daqui sem errar, pode utilizar. Inclusive a regra de 3, como eu sugeri. Bom, essa foi a terceira etapa. A quarta etapa é escolher que fórmula ou fórmulas nós usaremos para resolver a questão. Como nós estamos agora começando a acostumar com essas fórmulas, eu vou fazer aquele esqueminha do asterisco. Acho que vai ajudar. Só para relembrar, essa técnica consiste em marcar nas fórmulas todos os valores que são conhecidos, que foram dados. Então, primeiro, foi dado o capital. Então, no todo lugar que tiver o C, e ele aparece em todas, eu vou pôr um asterisco aqui em cima. Além disso, foi dada a taxa. Então, eu posso marcar a taxa onde ela aparece. Também foi dado o M, que aparece aqui e aqui. Pronto, a partir daqui eu já consigo tirar a conclusão. Primeira conclusão que eu vou tirar: quais fórmulas eu consigo usar diretamente, caso eu queira. O que vocês vão perceber? Eu consigo usar a primeira, porque se eu tenho o capital, a taxa e o prazo, a única variável é o M. Então, eu calcularia o montante. Não é o que o exercício pediu, mas é uma opção. Se eu achar o montante, aí sim eu consigo usar a segunda fórmula e encontrar os juros, que é o que eu preciso nesse momento. Por outro lado, se eu usar essa última fórmula diretamente, eu também já chego nos juros. E aí, gente? Bom, eu sugeri que a gente sempre use aquela que parece mais simples, mesmo que depois eu tenha que fazer uma subtração, uma soma, que é bem tranquilo. Então, eu vou optar por usar a primeira, né, já que é possível. Vou calcular primeiro o montante e depois, com o montante, eu chego nos juros. Tá? Porque esse exercício tem 2 formas de resolver. Estou escolhendo uma delas. Então, eu vou colocar aqui a nossa fórmula, né, que seria o nosso passo 4. Então, vou usar essa daqui primeiro. Montante é igual a capital vezes 1 mais I elevado a N. Lembrando que aqui eu já imaginei, depois que eu achar o montante,
eu vou usar a segunda fórmula para calcular os juros. E agora eu vou substituir. O montante é o capital, que é 1 milhão, vezes 1 mais a taxa, que é 0,01, é elevado a n, que é 24. Ou seja, montante seria 1 milhão, vezes 1,01 elevado a 24. Bom, vamos conversar um pouquinho sobre essa potência. Às vezes acontece do exercício colocar a potência com esse n um valor um pouco maior. E aqui nem só um pouco, né? Elevado a 24. Fazer isso aqui à mão seria muito complicado, né? Tomaria muito tempo, praticamente inviável. Então ele já forneceu. E é isso que vai acontecer algumas vezes nos exercícios. Ou ele vai te fornecer o valor que efetivamente você vai precisar quando essa potência for mais alta, ou ele vai fornecer vários para que você saiba qual você precisa, ou ainda ele vai pedir que você calcule, mas aí esse n não vai ser 24. Às vezes é 2, 3, 4 no máximo, né? Até depois eu vou ajudar vocês quando isso acontecer. Então, eu estou pondo 3 possibilidades aqui já com a fórmula exponencial. Ou ele te dá essa potência, ou ele te dá várias para você escolher, ou ele pede que você calcule quando não for um n com valor muito alto. Bom, isso vai acontecer ainda nos outros exemplos, exercícios, vão poder treinar isso. Esse daqui, para nossa sorte, já foi dado. Então, esse 101 elevado a 24 já tem como resultado, aqui acho que até aproximado, 1,27. Então, na hora de fazer, eu só vou pôr m é igual a 1 milhão vezes 1,27. Agora, a multiplicação, ele pode pedir que você faça. E aí, quando você fizer essa continha aqui, você vai chegar no resultado do nosso montante, que dá 1.270.000. Agora, claro que nós ainda não estamos na resposta. Primeiro porque eu não queria nem era o montante. Só usei essa fórmula porque eu acho ela mais simples. Eu queria os juros. Então, eu vou calcular o juro pela segunda fórmula, M menos C. Na verdade, eu nem precisaria de fórmula, né? Dá para fazer até de cabeça. Se você aplica 1 milhão e resgata 1.270.000, dá para saber que o juro é 270. Mas aqui eu estou fazendo bem detalhado, eu vou subtrair pela fórmula, tá? Só para provar isso que eu acabei de falar. Ou seja, a parte dos juros são R$270.000. E essa seria a resposta do exercício se a rentabilidade não tivesse descontos, né? Ou seja, se ele fosse realmente pegar o valor que ele obteve a partir da taxa de juros. Mas não é o que acontece. O exercício resolveu dar uma complicadinha, não estou dizendo que ela é difícil, mas fez você pensar um pouquinho mais, vai fazer a gente pensar um pouquinho mais. Ele cita que sobre esses juros da operação, ele ainda vai pagar 2 taxas, 15% de imposto de renda e 10% de taxa de performance. Como as duas são calculadas sobre os juros, na verdade eu posso somar 15 mais 10 e calcular juntos 25% de taxas. Que não é a taxa de juros, tá? É a taxa pela obtenção ali da aplicação, por ter aplicado e tudo mais. Então, essas taxas seriam 25% dos juros. E esses juros nós calculamos 270.000. Então, é 25 por 100 vezes 270.000. Vamos fazer essa continha e chegar no valor de 67.500. E para fechar, qual é a rentabilidade líquida? Os juros que ele obteve menos isso aqui que foi descontado. Então, a rentabilidade será 270.000 menos 67.500. Então, a nossa rentabilidade deu 202.500. R$202.500. Vamos procurar aqui no nosso gabarito, que é a letra C. Então, uma questão bem interessante, tá? Ela trabalha essa questão da fórmula do juro composto. Eu tinha a opção de ter feito pela fórmula do J, mas achei que assim ficaria mais tranquilo.
mas ela trouxe esse detalhezinho a mais no final, né? Quando alguns valores percentuais são retirados, às vezes são somados, depende de cada situação, mas eles são feitos por fora, porque eles não são parte da taxa de juros, eles não estão associados ao período, eles simplesmente são cobrados pela operação. Beleza? Então fechamos aqui nosso primeiro exemplo, vamos continuar para treinar um pouco mais essa matéria. Exemplo número 2. Esse aqui caiu no concurso da Petrobras em 2018. Um contrato de prestação de serviços prevê, em caso de atraso do pagamento do serviço realizado, a cobrança de juros de 1% ao mês sobre o saldo devedor, ou seja, no regime de juros compostos. Além disso, há uma multa adicional de 2% sobre o valor do serviço prestado no contrato. Considere que o comprador pagou com atraso de 6 meses um contrato nesses moldes, cujo valor era de 100 milhões de reais, e que nenhum pagamento intermediário fora efetuado nesse período. Assim, o valor mais próximo do total pago nessa operação, incluindo multa e juros, foi. Gente, então vamos lá. O que eu observei da primeira leitura, que é uma leitura um pouquinho mais despreocupada? Que ele está trabalhando no regime de juros compostos. Ele até meio que explica o que são juros compostos, né? Você calcular juros sobre o saldo devedor, isso é característica de juros compostos. E que ele está querendo saber o valor mais próximo do total que ele vai pagar na operação. Então daqui eu já imagino, bom, exercício de juros compostos, onde eu vou calcular o montante, porque o valor total pago é aquilo que ele está devendo, mais os juros. Quase isso, né? Aí vem um outro detalhe bem parecido com o que nós fizemos no anterior. Além disso, ele ainda tem que pagar aqui um adicional de 2%. Só que eu não vou preocupar com isso agora. Eu só estou chamando a atenção de que isso existe, para que quando eu chegar no montante aqui do cálculo, eu não acho que o exercício já esteja pronto. Aí eu tenho que voltar e perceber aquele detalhe ali. Bom, mas vamos lá. A parte dos juros compostos. Li a primeira vez, já tenho ideia do que o exercício pede. Agora eu vou começar a descrever o que cada valor significa. Eu faço isso numa segunda leitura. Vou fazer com vocês. Um contrato de prestação de serviços prevê, em caso de atraso do pagamento do serviço realizado, a cobrança de juros de 1% ao mês. Isso aqui é taxa, né? Ou seja, uma porcentagem associada à unidade de tempo, é o nosso I. Sobre o saldo devedor, ou seja, regime de juros compostos. Além disso, a multa adicional, não vou usá-la por enquanto, de 2% sobre o valor de serviço prestado no contrato. Considere que o comprador pagou com atraso de 6 meses. Esse é o prazo N. 6 meses. Um contrato e o valor dele era 100 milhões de reais. Esse é o capital sobre o qual eu começo a calcular os juros. 100 milhões. Gente, era possível fazer o exercício restante de zero e acrescentar eles no final. Mas qual o risco de esquecer? Dá um pouquinho de trabalho, tem que ter um cuidado para não comer algum zero aqui. Mas eu vou acabar escrevendo ele todo mesmo, tá? Esqueci de colocar só o real cifrão, mas na verdade aqui nem precisa. Já estou na parte mesmo de calcular. Nenhum pagamento intermediário for efetuado nesse período. E aí nós queremos saber o valor total pago. O que eu vou fazer? Vou calcular o montante, que já é quase o resultado final, mas depois que eu souber o montante, eu vou lembrar que além disso ele vai pagar aquela multa adicional. Bom, esse é o segundo passo, né? Eu dei nome a cada um dos termos que aparece aqui, a partir do momento em que eu li pela segunda vez. Terceiro passo, verificar as transformações. No caso da taxa, eu costumo já dividir, nesse caso 1 por 100, que dá 0,01. Gente, muito cuidado. Tem pessoas que acham que 1 sobre 100 é 0,1. Não é. 0,1 é o 10%. Então, muito cuidado com isso daqui. Continuar o mês. Por outro lado, nosso N já está em meses, taxa ao mês. Não vou precisar transformar aqui nesse caso. Aproveitando. Se eu precisasse transformar, eu iria transformar o N. Nós não podemos mexer na taxa, pelo menos por enquanto. Pessoal, mas é aquilo que nós aprendemos, lá de juros simples, que eu posso fazer a taxa proporcional, só vale para juros simples. Guardem isso. Juros compostos, transformação de taxa é um pouquinho mais complicado, nós aprenderemos futuramente, mas exatamente porque não aprendemos e porque dá trabalho, então eu já estou dizendo mesmo quando aprendermos, em geral a gente não faz, só quando o exercício pede, é que a gente não mexe em taxa, né? Não mexe na unidade da taxa. Mas e aí?
Estando em juros compostos, aquela transformação de prazo por regra de 3 direta ou tal, funciona? Sim, tranquilamente. Tá, então, sempre dê preferência a transformar o prazo. Aqui nem precisa, eu só me lembrei que quis chamar a atenção para isso. Porque aqui já está tudo em meses. O quarto passo é decidir que fórmula eu vou usar. Eu sempre tento a primeira. Quando não dá, eu tento alguma outra. Posso usar também aquele critério dos asteriscos se eu ficar em dúvida. Mas aqui eu nem preciso porque está meio evidente. Se eu tenho o capital, tenho a taxa, tenho o prazo, é a primeira fórmula mesmo que eu vou usar. Inclusive, ela já vai me dar o montante. Que seria isso daqui. M é igual a C vezes 1 mais I elevado a N. E agora eu vou substituir. O montante será o capital, 100 milhões, vezes 1 mais a taxa, que é 0,1, desculpa, 001, eu falei que não é 01, né? 001, elevado ao N, que é 6. Então, nosso montante aqui ficou 100 milhões, vezes 1 mais 001 é 101, elevado a 6. Bom, aqui de novo aquela observação que eu fiz anteriormente. Quando eu chegar nessa parte da potência, tem vezes que o exercício me fornece ela prontamente, tem vezes que ele me dá várias para escolher, e tem vezes que eu vou ter que calcular, normalmente quando o N não é muito grande. Nesse caso aqui foi dado. Olha, que 106 é para você assumir como resultado 106152. Então já vou fazer isso aqui. Já vou trocar aquela potência pelo resultado que ele me forneceu. 1,06152. Né? E vou continuar resolvendo aqui. O que deu então meu montante? A multiplicação disso aqui por 100 milhões. Então já fiz essa continha aqui, deu 106 milhões, 152 mil reais. Se não houvesse aquela multa adicional sobre o serviço prestado, essa seria a resposta. Inclusive, ela aparece ali para pegar aqueles mais desatentos. Não vai pegar vocês, tenho certeza. Olha só, agora eu tenho que verificar que além disso daqui, ele vai pagar esses 2% sobre o valor do serviço, que era 100 milhões. Então, eu vou calcular essa multa adicional. Essa é direta, não é pela fórmula, tá? Ela é só uma porcentagem sobre o valor do contrato, que era 100 milhões. Ou seja, 2 por 100 vezes 100 milhões. Posso cortar aqui 2 zeros, depois multiplicar o 2. O fato é que quando eu resolver isso daqui, vai dar 2 milhões. Agora sim, ele quer o valor total pago. O valor total pago seria aquele que ele já pagaria só pelos juros normais, né, do juro composto, mais essa multa adicional. Então seria 106 milhões 152 mil mais 2 milhões. Que vai dar então 108 milhões 152 mil reais. E aqui é uma coisa que eu sempre falo, gente. Não faça uma questão correndo. Você pode fazer ela de uma maneira mais rápida se você treinar. Mas sempre lembrando que se você faz rápido demais, é uma grande chance de você se atrapalhar e perder a questão. Né? Ou tem que procurar erro depois, que demora muito mais. Já falei isso várias vezes, né? Às vezes é um pouco repetitivo, mas eu quero que isso fique claro para vocês. Faça a questão com calma, não é lentamente demais, mas faça com calma e treine. Treine antes da prova. Porque aí quando chegar ali na hora, essa questão não se torna uma questão tão demorada. Aqui eu ainda faço explicando, detalhando, demora um pouco mais. Mas você fazendo aí, depois de treinar, você faz ela bem mais rápido, tá bom? Mas sempre olhando esses detalhes. Vocês já perceberam aí nos 2 primeiros exemplos dessa matéria que sempre tinha um detalhezinho a mais ali para ver se o candidato estava atento. E é essa atenção que eu estou pedindo que vocês tenham sempre.
Concluímos assim a primeira parte do estudo dos juros compostos. Aprendemos o significado, as fórmulas e resolução de questões sobre cálculos de juros compostos e do montante. Conto com vocês na próxima aula e bons estudos!